Esse código ele é um conjunto de regras definido por uma comissão que integra a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ. Ele foi constituído tanto nacionalmente como estadualmente. E aí ele já é um aprimoramento de um código anterior e é em função das acomodações do mercado, né? É muito provável que ele daqui a pouco sofra outra alteração, porque a gente agora já tem outras demandas profissionais, jornalistas de web, né? Jornalistas dos blogs, os sites, os veículos online, os portais de notícias e por aí vai. E talvez daqui a pouco a gente precise de algumas regras que ajustem essa conduta também no espaço virtual, que hoje é uma terra meio sem lei, né? E é muito acessado, é muito consumido. Então ele é uma construção coletiva que vem se aprimorando, mas que ainda não atende a todos os demandas. Ele não consegue nem ser conhecido, né? E muito menos atender todas as demandas e situações do mercado. O jornalista nem sabe o que quer dizer o código de ética. O jornalista não conhece o código de ética. Por exemplo, tem uma coisa que é dita no código de ética que é o seguinte: um jornalista não pode, ao mesmo tempo, ser assessor de imprensa e trabalhar num veículo quando esse veículo pode ser um espaço de veiculação das informações do assessorado. E a gente tem casos como esse. Tem vários itens no código de ética que são ignorados pelos jornalistas. Eles não leem o código de ética, eles não conhecem o código de ética. Infelizmente, a nossa categoria não conhece o código que rege a ética do nosso dia a dia, que deveria reger. Então não é que ele é assim, idealizado, idealista, não é não. Ele é real, ele é execuível. O problema dele é que ele não é conhecido. Aí eu vou fazer uma meia-culpa, né? Eu acho que, em parte, o jornalista tem responsabilidade nisso, porque não procura saber. E, em parte, as entidades que representam os jornalistas, aí eu me incluo, o Sindicato de Jornalistas, Comissão de Ética, não divulgam o conteúdo do Código de Ética. Mas aí envolve outras questões para você, sei lá, de repente, fazer uma publicação, né? Envolve recursos, imprimir, distribuir, tudo. Mas o fato é que, de um lado ou do outro, a gente tem conhecimento do código, a gente não conhece o código. Eu até já pensei, é uma coisa que vem me maltratando, essa coisa da ignorância sobre o código de ética. E eu vivo pensando ultimamente, nesses últimos dias eu vivo pensando, de que maneira eu poderia lançar uma proposta de fazer divulgar mais esse código de ética, fazer uma cartilha, fazer um cordel, fazer a própria impressão do código, buscar parcerias com quem? Quem poderiam ser os parceiros para imprimir esse código, distribuir esse código, para que os jornalistas leiam, entendam, conheçam e coloquem em prática. Porque, sabe, quem tem que ter essa preocupação, essa postura, que chamar à luz o que está no código, é o jornalista que está na batente. É dizer assim, eu não vou fazer tal coisa porque isso fere a ética da minha profissão. Porque também a ética é uma coisa maior. Porque não existe a ética do jornalista, a ética do médico. Existe uma ética maior que norteia cada um de nós, antes de nós sermos jornalistas, médicos, advogados. É a ética de cada pessoa, a ética individual, a ética pessoal. E que é o fato justamente de nós não cumprirmos com essa ética por causa disso que se fez necessário haver um código de ética. Por que existe o estatuto do idoso? Porque a gente não respeita o idoso. Por que existe um estatuto do turista? Um estatuto da criança e do adolescente? Um estatuto da igualdade racial? Porque era pra gente respeitar todos esses grupos. Era pra gente se respeitar. Mas a gente não se respeita. Aí precisa criar um conjunto de regras específicas para que a gente tenha uma conduta ética. O Código de Ética dos Jornalistas existe porque a gente não cumpre nossa ética de uma forma satisfatória. Era para cada um dos jornalistas saber o que fazer e o que não fazer. Mas o que é que rege a nossa profissão? Os proventos, a questão financeira. Ora, eu não devo ser assessora de imprensa de um órgão cujo veículo onde eu trabalho, a editoria onde eu trabalho, veicula notícias sobre esse órgão. Mas é porque eu preciso de grana, meus filhos precisam estudar, e eu preciso fazer a minha viagem internacional uma vez por ano. Então eu não vou fazer isso é besteira, não é nenhum problema,
E tá Quando tudo você certo. precisa denunciar um determinado político que está comendo propina, eu imagino que isso seja de interesse público. Eu acho que o público tem o direito de saber que aquele político no qual ele votou e que está representando o povo rouba. Eu acho que isso é interesse público. Quando é uma denúncia de corrupção, de roubo, de fraude, eu acho que isso tudo é interesse público. Eu acho aí que uma microcâmera, por exemplo, eu acho que ela é. Porque os nossos colegas, eles defendem o argumento de que é preciso alertar a opinião pública quanto aos criminosos. É preciso que as pessoas conheçam os criminosos. Mas, na verdade, o que nós vemos é uma briga pela audiência. E, infelizmente, o grotesco, ele atrai a atenção das pessoas. Infelizmente. E aí, em função dessa briga pela audiência, porque a audiência representa vender mais anúncio publicitário e trazer mais lucros, e aí você vê muita gente sendo desrespeitada. Por exemplo, uma pessoa suspeita de um crime, ela é apenas uma pessoa suspeita de um crime. Ela não é criminosa ainda. Ela só vai ser criminosa quando a justiça declarar que ela foi criminosa. E ainda assim, ela vai ser punida na forma da lei. Ela ainda assim terá o seu direito de imagem preservado. Eu posso cometer um crime e lançar a mão do meu direito de imagem e pedir e solicitar que a minha imagem não seja divulgada. Eu tenho direito a isso. Só que as pessoas que aparecem, que geralmente são negras, pobres, de baixa escolaridade, elas não sabem desse direito. E aí elas são mostradas o tempo inteiro como criminosas, quando ainda são suspeitos. E aí o jornalista, infelizmente, ao invés de dizer, segundo a polícia, fulano de tal é acusado disso, ele diz assim, o criminoso fulano de tal, o ladrão, o estuprador. A gente acabou de presenciar o episódio envolvendo a repórter da Band, que foi parar em todas as redes sociais, ironizando, tirando um sarro da cara de um rapaz completamente fragilizado, que se assumiu assaltante e ladrão, mas que disse que não era estuprador. Porque a gente sabe o que acontece com os estupradores nas prisões, eles são estuprados também, de forma de dente por dente, olho por olho, de forma de vingança. Né? A sociedade quer se vingar de alguma forma. E aí a forma da lei não é o bastante. Tanto tempo de reclusão não é o bastante. E aí há a vingança pessoal. E eu acho que também essa vingança pessoal é que motiva muito a gente a assistir esse programa onde essas pessoas são execradas, são ironizadas, são desrespeitadas o tempo inteiro. E aí você, em Pernambuco, ligando qualquer emissora de TV na hora do almoço, pelo menos 2 ou 3 delas, você vai encontrar certamente imagens de caráter mórbido, sensacionalismo e contrário aos valores humanos. Os homossexuais são desrespeitados, os moradores de periferia. Quando alguém diz assim, mora no Ibura, a gente escuta pei, pei, pei. Mora no Coque, pei, pei, pei. E eu posso garantir para você que não são todos os moradores do Coque que são bandidos. Pelo contrário, no Coque tem muito mais gente de bem do que pessoas em conflito com a lei. Mas estigmatizou-se alguns bairros no Recife, Coque, Santo Amaro, Ipura e tal. E toda vez que a gente escuta o nome desses bairros, nesses programas, a gente escuta algum tipo de desvalorização. Né? E aí o preto, o pobre, o homossexual, o morador da periferia, um monte de grupo social é desrespeitado o tempo inteiro. E aí eu vou te dizer, eu estou há 2 anos nessa direção do sindicato e de lá para cá só uma representação foi dada à entrada na comissão de ética, que eu presido, contra um caso de desrespeito ao código de ética. Nenhum outro caso foi entrado. Ou seja, nem os próprios jornalistas, nem o cidadão comum reclamam desses absurdos que ocorrem. Não reclamam. Não tem nenhuma regulamentação. Não tem reivindicação por causa desse descumprimento. Ninguém liga para dizer assim, olha, eu estou me sentindo desrespeitado, porque esse programa usa a violência de uma forma sensacionalista. Usa a violência para se promover, para espetaculariza. Usa um crime e passa o programa inteiro chamando aquele crime como se ele fosse uma atração. Não perca no próximo bloco. E ainda na edição de hoje, você vai até o fim do programa. Né? Gente que foi incendiado vivo, o caso desse estuprador e outros casos que a gente vê diariamente, que ferem fundamentalmente. Eu acho que ainda falta regulamentar muita coisa, sabe? Ainda precisa regulamentar muita coisa. Várias. E se a gente conseguisse colocar em prática o
que a gente já tem, de fato, já seria uma grande contribuição. Mas a gente precisa de um novo marco regulatório da comunicação, sem dúvida. O que a gente tem, sempre que se fala nisso, a assessoria de imprensa é a exceção. Não se aplica. Porque o assessor de imprensa ele tem um papel bem delicado. Ele é pago para defender os interesses da imagem de um cliente, de uma parte. Você não vai imaginar o jornalista assessor de imprensa dizendo assim: a farmácia tal está desenvolvendo uma pomada maravilhosa para o seu rosto que tira as rugas, mas que provoca acne. Ela não vai dizer isso, ela vai dizer que tira as rugas, ponto. Quando esse release chegar no veículo, dependendo de como ele seja encaminhado, ele pode até virar uma matéria onde a contraindicação contra os efeitos colaterais apareçam. Mas o assessor de imprensa não, ele é quase, ele trafega ali entre relações públicas, né, alguém que está, alguém da publicidade, alguém que está nesse meio aí que vai definir os interesses da imagem daquele cliente. Então aí ele não se aplica esse tipo de cobrança, né? Isso é mais para quem está no veículo.